Fala, torcedor vascaíno, o atacante Daverson, que joga no Atlético Mineiro, foi consultado pelo Vasco da Gama. Vocês aceitariam Daverson no Vasco? Deixa nos comentários. E o treinador Marcelo Gallardo, do River Plate da Argentina, tem interesse em contar com o centroavante Pablo Verratti do Vasco. E o Vasco vai mandar um representante para a Colômbia para tentar fechar a contratação do atacante colombiano Néiser Villarreal. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar bater a meta nesse vídeo aí de 40 likes. Tamo junto? Agora vamos para as informações. A primeira informação é sobre o atleta Daverson, né? O Daverson vem sendo pedido pelo torcedor vascaíno desde muito tempo. Ele já tem um desejo, ele tem um sonho de jogar no Vasco, só que a situação é o seguinte. Há um tempo atrás, no dia 21 de fevereiro, saiu a informação de que o Daverson foi consultado pelo Vasco, mas que ele pediu um salário de R$1 milhão. Vamos ler a matéria e depois a gente vai colocar um vídeo para vocês assistirem. Salário alto. O Vasco buscou informações para uma possível contratação de Daverson, mas a pedida do atleta tornou um negócio inviável. A pedida inicial do jogador foi de R$1 milhão. Nas negociações o valor caiu para 800 mil. Cara, no Atlético Mineiro, segundo informações, o Daverson recebe de 700 a 800 mil reais. Então, pra mim, na minha cabeça, não faz sentido ele pedir pra jogar no Vasco. Ele tem um sonho de jogar no Vasco. Ele pediu um salário de 1 milhão e 800 mil reais. Me desculpa, mas eu não consigo acreditar nisso. O cara tem um sonho de jogar no clube dele de coração. E ele me pede um salário mais alto do que ele recebe hoje. Lembrando, tá? O Vitória tinha interesse na contratação do Daverson, mas desistiu porque a pedida salarial e pedida de tempo de contrato do Daverson foi muito alto. O Daverson pediu 3 anos de contrato. O Daverson vai fazer 34 anos. Então, 3 anos de contrato, a pedida salarial do Daverson lá pro Vitória foi de 700 mil reais, 600 mil reais, por aí. O que vocês acham, torcedor vascaíno? Vocês aceitariam Daverson ou não? Qual a opinião de vocês sobre isso? E aí tá aqui. O Vasco da Gama, Cruz Maltino, desistiu por entender que o seu principal atacante, que é o Pablo Verratti, ganharia menos que Daverson, que viria para compor elenco. Tem exatamente esse ponto também. O Vasco pode achar uma rixa ali do nada no elenco à toa. Você contratando um atacante que vai chegar para ser reserva, vai ganhar mais que o jogador que joga como titular? Não faz sentido algum. O Daverson vir pro Vasco para ganhar mais do que o Verratti e o Daverson vai ser reserva do Verratti. Porque o Verratti hoje é um dos melhores centroavantes do Campeonato Brasileiro. Na minha cabeça não faz sentido algum. E aí tá aqui, a outra informação aqui, ó. Segundo aqui, ó, o Atenção Vascaínos, né, o AV+, o Flávio Dias, de acordo com as informações do jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, o CRVG fez uma consulta pelo atacante Daverson, do Atlético Mineiro. A sondagem foi feita através do céu Carlos Amodel. Vamos colocar o vídeo aqui para vocês assistirem do Flávio Dias falando sobre essa situação do atacante Daverson. Vamos lá. O João Vitor, o Atlético fez sim uma consulta, o Vasco disse não. Aliás, assim como o Vasco foi consultado pelo João Vitor, o Vasco consultou o Atlético pelo Daverson também, tá? Houve uma consulta. Como é que tá a situação? É porque o torcedor faz tanta pressão que o Vasco... Isso aí é oficial, essa notícia é confirmada. Só que o Atlético disse, não tem papo, porque o Daverson tem contrato, é um jogador do elenco, é utilizado, um jogador importante, foi importante ano passado em algumas competições, mas o Vasco sim fez uma sondagem para o papel do Daverson, se estaria aí para se dispor. Mas não houve proposta, não houve nada, não houve contato nenhum, foi só uma consulta. A gente soube que foi o Carlos Amodeu, que é quem está cuidando da questão do Palácios, que fez esse contato aí, está tentando negociar, mas o João Vitor não tem nada a ver. E o PH e o Jair é outra história. PH e Jair, o Atlético provavelmente vai entrar com ação na CNRD, no Tribunal da CBF, para tentar receber. O Jair ainda tem uma parcela, o Paulo Henrique também tem uma parcela, o Vasco não pagou. Então isso vai ser discutido a parte da questão do Palácio. Então tá aí a informação do Atenção Vascaínos, do Flávio Dias, sobre a situação do Daverson. Então ele foi somente consultado, foi sondado, o Atlético Mineiro conta com o jogador, o Daverson tem contrato aí com o Atlético Mineiro, segundo o Transfermarkt,
até o dia 31/12 de 2025, então tem um tempo de contrato ainda lá com o Atlético, até o final do ano. Talvez no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com o Vasco, e aí sim vir para o Vasco da Gama. É um jogador de 33 anos, tá, pessoal? Ele faz aniversário dia 8/5, então praticamente daqui 3 meses ele faz aniversário. Daqui 2 meses, né? Tá acabando o mês agora de fevereiro. Então daqui 2 meses, praticamente, ele faz aniversário e faz 34. Cara, 3 anos de contrato eu acho muita coisa, né? Eu li até uma informação que surgiu no dia de ontem, inclusive, mas é fake news, tá? Eu entrei no perfil do Wellington Campos e tudo mais, não tinha nada. É sobre o atacante Davis, que ele tinha aceitado reduzir o salário, não sei o que. Essa informação é fake news, tá, pessoal? Não é verdade. Foi procurar saber sobre essa situação no perfil do próprio Wellington Campos, ver se tinha alguma coisa. E não tinha absolutamente nada, tá? O Davidson, a gente pode dar uma olhada aqui, é um jogador que joga como centroavante. Então ele chegaria no Vasco para ser aquela sombra do Verratti que o Verratti precisa. Só que o problema né, a gente comenta que o Verratti, ele joga em times, vamos dizer, o time do Vasco é fraco pro Verratti, né, a gente sempre comenta isso. Mas o Davidson jogava no Cuiabá, e o Cuiabá no passado ele foi rebaixado. E mesmo assim, o Davidson conseguiu desempenhar, mesmo assim o Davidson fez seus gols. De 45 jogos da temporada passada, 2024, 45 jogos, perdão, 15 gols, 9 assistências e 10 cartões amarelos. Em 2.953 minutos jogados tem um Davidson. Então, querendo ou não, é um jogador que jogou tanto no Galo temporada passada e tanto no Cuiabá temporada passada também como centroavante. E fez os seus gols. Os números do Davidson não é ruim. A gente ter o Davidson como uma sombra do Verratti para ser um reserva do Verratti, para mim seria um reserva ali muito bom, na minha opinião. Me agradaria ter o Davidson na reserva. Agora, para receber 800 mil reais, aí eu já não quero. Porque é um salário muito alto, na minha opinião. O Vasco não paga nem 1 milhão, nem pro Verratti, vai pagar pelo Davidson. Então, pra mim, não é válido esse negócio do Davidson nessa situação, tá? Mas se fosse 600 mil reais, João, 2 anos de contrato pro Davidson, uma renovação automática caso ele bata algumas metas. Aí beleza, tá tranquilo, eu aceitaria o Davidson no Vasco com certeza absoluta. Porque ele seria uma sombra pro Verratti e daria certo. Ele conhece o futebol brasileiro, já tá adaptado e tudo mais. Então é isso. A informação sobre aí o atacante Davidson é essa, tá, pessoal? A outra informação aqui agora é sobre o atacante Pablo Verratti. Se tem um jogador aí que se destaca no time do Vasco, que corre, tem vontade, que não falta vontade nele, é o atacante argentino Pablo Verratti. Segundo as informações aí do jornalista Casti M, né, lá da Argentina, se eu não me engano, olha aqui, atenção, Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, tem interesse em Pablo Verratti, tá? Então, é super importante falar sobre isso. O Verratti é um atacante argentino, talvez ele tenha um sonho de jogar numa Argentina, num time grande da Argentina, né, como aí o próprio River Plate, que é um dos maiores, se não o maior da Argentina. Então, cara, ele é um atacante argentino. Caso ele tenha uma vontade de jogar no futebol argentino, ele vai jogar, né? Então, é ponto importante pra gente falar aqui. E aí tá aqui, ó. O Verratti é alvo de Gallardo e Vasco deve receber proposta do River Plate pelo atacante. Informação dada aqui pelo Bola VIP, tá? O jogador argentino seria a única opção para centroavante na mira do River Plate. A informação de jornalista argentino, o homem gol do Vasco, desde que chegou em agosto de 2023, Verratti se tornou um dos principais jogadores do time. Aos 36 anos, o Pirata atrai a admiração de torcedores de outros clubes com números que chamam a atenção. Nesta semana, o SofaScore divulgou que o atacante vascaíno é o jogador que mais fez gols por competições nacionais desde sua estreia no Cruz Maltino em 2023. São 30 gols do Pirata. Em 2024, o Verratti teve a melhor temporada da carreira com 24 gols e 53 jogos. Neste ano, o centroavante soma 6 gols em 8 jogos e é um dos líderes do time de Fábio Carille. Recentemente, cobrou o elenco após a derrota no Clássico contra o Flamengo, né? E aí tá aqui. Faro de gol gera interesse. Mesmo com a idade avançada, a boa fase do argentino gerou interesse de um dos maiores clubes da América do Sul, o River Plate. O jornalista que cobre o clube, M. Castellano, então um jornalista lá da Argentina, fez um post no sábado, no dia de ontem, no dia 22, com uma revelação bombástica. Segundo apurado pelo jornalista argentino, o técnico multicampeão pelo River, Marcelo Gallardo, que voltou à equipe recentemente, tem interesse na contratação
do centroavante do Vasco. Ainda conforme Castelhano postou no seu X, no seu Twitter, Verratti é o único centroavante na mira de Galhardo, na mira do time de Galhardo, que busca se reforçar para a Libertadores. Sem proposta oficial, o Vasco tenta seu primeiro título do ano e conta com um artilheiro. Então, informação super importante para a gente falar sobre o atacante Verratti. Como eu falei para vocês, ele é um jogador argentino. Cara, a maioria dos jogadores argentinos tem aquele sonho de jogar no River Plate, no Boca Juniors e tudo mais. Então, é super importante a gente falar sobre essa situação aí do atacante Verratti, que o Marcelo Galhardo tem interesse e quer contar com o Pablo Verratti no elenco do River Plate. Então, vamos abrir o olho porque é super importante a gente falar sobre essa situação aí do atacante Pablo Verratti. Beleza? Outra informação aqui agora é sobre o atacante aí colombiano que se destacou no Sul-Americano Sub-20. O nome dele é Néiser Villarreal. O Vasco já acertou tudo com o Milionários da Colômbia, que é o time do jogador, só que ainda falta acertar com os staff do jogador. Olha aqui, a informação é o seguinte, que surgiu aqui do Gabriel Andreso, é aqui, ó, da Rádio Tupi. O Vasco intensifica as negociações e enviará emissário à Colômbia por Néiser Villarreal. A expectativa é de que ainda neste domingo um representante do Cruz-Maltino chegue ao país buscando contato direto com o atacante e seus agentes. A proposta do Vasco é de R$120 mil por mês de salário, com 5 anos de contrato. O Vasco vê o jogador como uma futura venda, né? Para um time lá da Europa e tudo mais. Lembrando que tem clubes da Europa já monitorando ele. Só que o Vasco está tentando convencer ele de que, pô, ele viria para o Brasil ganhar uma visibilidade maior, uma rodagem maior, uma bagagem maior e tudo mais. Né? E aí, futuramente, o Vasco quer vender ele. Aí tá aqui, ó. Néiser atualmente recebe R$8 mil somente, né? Pelo Milionários. Então, informação importante pra gente saber que ele receberia um salário muito alto no Vasco comparado ao salário que ele recebe no Milionários. Então faria total diferença na vida do jogador. Então, cara, informação importante, é um jogador que se destacou no Sul-Americano Sub-20, ele tem 19 anos, é um atacante colombiano, ele tem 1,86 de altura, tá? A posição dele é centroavante, então chegaria para ser aquela sombra do Verratti, como o Davidson, né? Ele tem contrato com o Milionários até o dia 31/12 de 2025, então pro Milionários não vale a pena recusar uma proposta, seja o que for, porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, então o Milionários já aceitou a proposta do Vasco, agora falta somente aí o staff do jogador, beleza? E aí tá aqui, ó, desempenho atual dele. A gente pode dar uma olhada no Sul-Americano que ele jogou com a seleção da Colômbia. Olha aqui, jogou, fez um gol contra o Equador, fez um gol contra a Bolívia, um gol contra o Brasil, 3 gols contra o Paraguai e uma assistência. Não fez gol contra o Brasil no outro jogo, não fez nada contra a Argentina também no outro jogo, fez um gol contra o Chile e uma assistência. E contra o Uruguai no último jogo ele fez um gol e 2 assistências. É um jogador que se destacou no Sul-Americano. Só que o pé atrás que eu fico em relação a isso é porque ele jogou com jogadores da idade dele, do Sub-20. Então é claro, pessoal, muito obrigado pela moral de todo mundo nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo está saindo um pouquinho mais tarde hoje, né, às 8 horas. Mas estamos soltando vídeo para vocês aí, beleza? Acabou que eu dei uma atrasada aqui. Então é isso. Obrigado, pessoal, de verdade, pela moral de todos. Que Deus abençoe todos vocês. Conto com a presença de vocês na live de daqui a pouco aí, às 2 horas da tarde, 1h30, 1h. Eu aviso vocês lá no grupo do WhatsApp. Se você não tá no grupo do WhatsApp, entra aí, o link tá na descrição. Tamo junto? Então é isso. Obrigado pela moral de todos. Saudações vascaínas. Que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto.